E aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez de retorno com a narração, ou melhor, o resumão de Bakugan Iuenshi, que eu estou lendo do japonês, já que não tem tudo em inglês. Eu li uma parte em inglês e agora fui pro japonês. Já tô no japonês já, porque o que tinha de coisas no ocidente já em inglês traduzida já acabou faz tempo. Mas o fato é que a gente vai continuar essa história aqui. Vale lembrar que eu vou voltar com o Garonen, com o Kengan Omega, com o Bakugan também. Eu vou trazer mais coisas, tá? Tô dando diferenciado aqui porque eu tô ficando meio cansado esses dias. Aí eu não quero ficar botando muito conteúdo repetitivo que você já conheça, porque senão vou perder a vontade de fazer. Tô tendo aquele lindo burnout, tô sentindo isso. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, entre outras coisas, como impressões e também chance nova temporada e até mesmo as narrações. Então vou deixar o cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar. O que acontece? No episódio anterior a gente acabou vendo aí um pouco do que se trata a obra e vemos aí um carinha, um garoto que acabou conhecendo o Taizan Matsumoto, que esse Taizan Matsumoto, ele leva o nome de Kozue Matsumoto, de Matsumoto em si. A gente viu que ele é igual ao cara que no caso é pai de Kozue e ele provavelmente é o pai de Kozue. E aí o Taizan, no caso, ele acaba fazendo uma amizade com Mumon Katsuragi, que tem o nome, no caso, da família de Katsumi Katsuragi. Inclusive, esse garoto, eu não falei no vídeo anterior, ele ainda chega a ser dito ali que ele tem 9 anos quando eles se conhecem, né? No caso, quando o Taizan e eles ficam juntos, como amigos e tal. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, nesse exato momento a gente vai para outra parada, outra história, muda novamente a linha do tempo e vamos para um momento específico que é justamente entre, podemos dizer ali, Baki Son of Ogre, essa parada aí, porque a gente sabe muito bem que teve o Revenge de Tóquio, que é o grupo de capítulos ali que se passa depois da saga dos prisioneiros, que mostra que os prisioneiros escaparam e estão treinando. E até mesmo a gente vê que Yanagi ele fugiu, ele não é como os outros que ficam no lugar treinando. Ele literalmente destruiu, matou todo mundo e vazou. Ele saiu dali e foi treinar. Então, o que acontece? Creio eu que isso se passa entre, no caso, a história dos prisioneiros e também o início, no caso, da história de Baki Son of Ogre. Então, aquele meio termo ali, em um ano por ali, passou esse acontecimento. Porque em Baki normal e Baki Son of Ogre, a gente tem um lapso aí de um ano ou alguns meses. Porque Baki Son of Ogre, o Baki está com 18 anos. E aí o que acontece é que a gente vê que sim, o carinha, o Yanagi, ele tá preso lá, com o Max lá todo lascado porque o Jiro lascou ele. E aí um policial, Nagashima, se não me engano, Nagashima Koichi, ele acaba dizendo que esse cara, ele já não tem mais o que fazer. Ele nunca vai sair dali, ele tá morcado e tal. Fala que agora eles usam ali uma prisão diferente, agora é tudo de plástico, 20 centímetros de espessura de plástico maciço, que seria mais fácil para prender ele e tal, seria até mesmo mais moderno e tal. E aí você até perguntam, né, mano, mas você está se perguntando, se você não acha que eles vão fugir não? E ele diz, mano, não tem que esse cara fugir não, pô, o cara nem se mexe, ele fica se assustando com mosca, com qualquer coisa que passa perto dele, pô. Ele tá muito traumatizado, esse cara. E, dito isso, a gente sabe que Revenge de Tóquio ele saiu. Mas o fato é que ele começa ali a ser interrogado e perguntado sobre quem é Yanagi, o que ele fez. E aí o cara diz, ó, Yanagi, ele é um cara que sempre quis ter a derrota, e ele conseguiu agora, ele foi derrotado aí e tal, e tipo, sempre foi assim. E aí o homem pensou e disse, peraí, tu tá dizendo que ele queria conhecer a derrota, mas ele não foi derrotado já, ele já tava preso antes de ele fugir e ser derrotado por Yujiro, então ele já tinha sido derrotado. E aí o cara disse, mano, não importa, ele queria receber a derrota e tal. E isso é muito interessante, porque na verdade a derrota para esses caras é a morte, eles querem morrer, porque eles não aceitam que eles perder e poder lutar conta como derrota. A gente viu isso o Dorian fazendo, o Doyle fazendo, o Russo fazendo e também o Yanagi. Perdia ali naquele momento e continuava indo para cima, porque para eles não é derrota se eles não estiverem morrer ali e tal. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que começa a contar a história sobre um adolescente que conseguiu prender de fato o Yanagi. Só que enquanto tá contando essa história, meio que parece que teve uma confusão e as pessoas acham que foi o Jimei Kuga, quando era novo, que prendeu ele, e não a pessoa real que tenha prendido.
pelo que dá a entender. Tem essa certa confusão sobre quem prendeu. E aí o cara até mesmo fala assim, não, eu conheço o cara que prendeu ele. E esse cara eu posso pegar a identidade dele. E logo em seguida se é dito, Jumei Kuga é um cara X. Começa a contar a história de Jumei Kuga como se fosse ele que tivesse prendido, ou é outra pessoa. E aí o que acontece é que a gente acaba vendo que vai se falando sobre o Jumei Kuga, o policial começa a contar sobre esse cara, que esse cara é extremamente estranho, porque ele é um asiático, um japonês negro. Como é que é isso, meu? O cara é morenão mesmo. Ele é muito escuro a pele dele, e ele só veste preto. Botão preto, cinto preto, fivelas preta, calçado preto, meia preta, cabelo dele também é preto, tudo dele é preto. E ele é chamado de mestre do karatê das trevas. Tudo dele é relacionado a trevas, escuridão, coisas pretas. E aí eles vão falando sobre ele, contando a história dele e dizendo que ele tinha até mesmo a sua respiração, é como se saísse o vento da respiração e o ar saindo, era como se fosse negro, fúnebre, era um negócio bem cadavérico, e é muito maligno tudo que tá ao redor dele. Ele é tratado como uma pessoa extremamente estranha e esquisita, tá ligado? E aí a gente acaba vendo que sim, ele tá em um certo lugar, num ferro velho, de boaça, e aparecem 3 caras pra ir contra ele. Quando ele tá nesse lugar, ele vê um carro chegando, um poste, assim, só tem 2 postes, na verdade, perto dele, e quando ele olha, vê 3 silhuetas saem de dentro do carro. Dessas silhuetas sai se aproximando dele, e ele vai olhando assim, quem é esses caras? Tem um que é bem alto, 6.3 pés, onde até mesmo se é dito que não é raro ter um desse, mas é difícil ter pessoas altíssimas assim, principalmente na Ásia. E no momento que eles se encontram, é começado a desmascarar quem é quem, o que está acontecendo. Os 3 foram atrás de Jumei Kuga e eles tinham uma missão, no caso, de levar uma das orelhas de Jumei Kuga, para provar que, no caso, ele tinha vencido e que tinha, no caso, cumprido a missão. E Jumei Kuga, ele estava ali para derrotar quem quer que fosse ali, bater de frente com ele. E aí, vê a bronca que vai se dar. O que acontece é que os dois começam a conversar, Jumei Kuga vai se empolgando com aquelas ideias, e aí o Kuga começa a perguntar sobre o Kazuga. O Kazuga seria o chefão. E ali ele diz, ó, cadê ele? Por que ele não veio aqui? Onde até mesmo se é falado, né? Sobre uma lenda que ele pegou um policial, um rank, e pedaçou o cara em 121 pedaços. Ele despedaçou o cara em 121 pedaços. Taca Pokémon, um leão, é? Taca a mulher, saiu triturando o cara todinho. Mas é meio que parece uma lenda. E o fato é que Jumei Kuga conhecia isso, inclusive os caras começam a pressionar. E aí se é falado que na verdade é o Pro Wrestling Kyokuto, acho que é assim que eu chamo o nome, e o Koguto que estão brigando. Teve um desafio no caso de um dojo com o outro. E aí se é dado todo um background falado sobre como funcionava os infiltradores, os destruidores de dojo. Porque rola muito isso e Garoden aqui também é explicado. Até porque tá muito próximo, Garoden e Baki nessa parte da história. Porque isso aqui é uma prequel de Baki, tá? Baki, meu Deus do céu, acho que deve ter uns 5 anos de idade por aí. Mas o fato é que a gente acaba vendo que sim, os personagens começam a falar sobre isso e a história nos conta no passado que quando alguém desafiava um dojo, simplesmente aquele dojo, ele não lutava pro cara, venceu, perdeu, acabou, não. Se o cara chegasse lá, o mestre do dojo botava o cara mais fraco, pro cara mais forte, depois o cara mais forte, e aí lutando com ele, e aí ele ia ficando fraco pra caramba, e se o cara conseguisse derrotar todo mundo, massa pro cara. Mas se ele não conseguisse, o que o dojo fazia? O dojo pegava aquele que estava desafiando o dojo, descia a porrada, e mesmo que o cara pedisse desistência, eles não deixavam o cara desistir. Literalmente eles espancavam o cara até a morte. Pegava o seu corpo, colocava numa vala, enterrava e ainda usava aquela morte para mostrar para todos os outros dojo que quem é que manda naquela região. Mano, o negócio era hard. E isso foi modificando, né? Vai falar do que é modificado e até que chega no futuro. E no futuro existe ainda isso. Só que de que forma? Um cara combina com o outro para poder lutar entre si. Então o que acontece? Um dojo desafiou o outro e tem a permissão de chamar pessoas de fora do dojo, de fora da equipe. E no caso de Jumei Kuga, ele está de fora, ele é meio que contratado para isso. E chega também os 3 caras, e aí um tem que bater de frente com os 3 caras, e os 3 caras tem que bater de frente com o Kuga. Valendo lembrar que sim, era para ser um duelo
de fato. Só que não há duelo porque o cara do jogo, Kogudo, eu acho que é assim o nome, toda vez esqueço. Ele diz que o Ito vai lutar, só que quando o Ito vai mais dois com ele, toda vez. É meio que uma sacanagem que ele faz. E aí a gente vê que tem o Denzuki, o Ito e tem mais outro cara que eu esqueci o nome agora. Shoturo, alguma coisa assim. E esses três caras, eles vão bater de frente com o Kuga. E aí, no início disso, eles começam a fazer uma apresentação de Pro Wrestler. Porque eles são todos jogadores de Pro Wrestler. O Kuga tá lutando por um também do jogo de Pro Wrestling. E aí, no início, eles começam a dançar e eles começam a fazer meio que uma apresentação. Aquele negócio de quebrar cadeira na cabeça do outro, dar porrada, pra mostrar o quão forte eles são. Só que não tem cadeira. O que eles fazem? Eles arrancam a bexiga da porta da van, velho, que eles vieram, do carro que eles vieram, e dá-lhe na cabeça do Ito, se não me engano, do Ito, e começa a sangrar até, de tanta loucura que os caras estão fazendo, e um do lado, outro do outro batendo, e aí começa a sangrar e tal, pá, que é um negócio muito mais absurdo que seria se fosse uma cadeira ali, né, e aí o que a gente acaba vendo é que eles vão ficando cada vez mais empolgados, aquilo ali dá uma vontade de da luta rolar em si. E aí Kuga vai observando aquilo, onde até mesmo os caras começam a lutar e até jogam, no caso, a porta contra o Guga. E o que o Guga faz? Ele olha assim, opa! Levanta o pé, estaciona na porta e ela fica girando. Enquanto ele tá com o pé levantado, velho. É como se fosse um balé. O cara é insano, velho. E logo após aquilo, ele bota pra baixo a porta. E aí os três eles começam a rodear ele pra começar a luta. E mano, o insano é que eles começam a lutar contra Guga e Guga consegue lidar com ele sem se mover do local. Ele fica parado. Um vai pelo lado, tenta atacar ele, ele tira de dentro da manga dele um tipo de espeto, é sua arma. Um negócio pra enfiar no jogo. Ele tira e dá-lhe na mão do cara, velho. O cara se lasca. O outro tenta acertar ele rapidamente desvia, ataca também. O outro deixa chegar até ele e ele também consegue atacar. Ele vai lidando com as coisas muito facilmente. Tem um momento em si que ele começa a lutar e ele praticamente é quase como uma pantera. Dito que ele parecia uma pantera lutando, de tanto agilidade de coisa que ele fazia. Ele meio que ia conforme o vento. O que o vento ia fazendo, ele ia fazendo junto também. Então, praticamente, os caras levaram uma surra, porque ele era muito forte. E o mais interessante é que o Ito, né, ele gosta de fazer as pessoas sofrer, né, porque tem que quebrar os braços, segundo as leis do jogo, como falei. E no que ele gosta de fazer isso, o próprio Kuga, ele sacaneou pra caramba, velho, ele gostou de fazer isso. Ele, tu gosta de fazer os outros sofrer? Eu também gosto, eu amo fazer essas coisas, só tem doido, velho. Os caras tentam pegar ele, puxar pelo pé, não consegue também. O Kuga dá um chute na cabeça de um, o outro também tenta chegar pra cima. O que ele faz? Ele pega os dois e quebra as pernas deles, porque também é dito que todas as lutas de dojo tem que pelo menos alguém sair com perna quebrada, alguma coisa quebrada para servir de exemplo para os demais. Teve momentos onde também tentaram ferrar ele, quando o Ito vai bater de frente com ele, o Kuga dá uma ajoelhada no Ito, o Ito tenta pegar a perna dele, mas não consegue. E quando não consegue, velho, o Kuga vai com tudo e começa a esmagar, velho. E pra ferrar o Ito, o Kuga teve que justamente fazer um triângulo no pescoço dele e, no caso, tirar toda a respiração dele. Ele faz um ataque lá insano, que é um Semimari, alguma coisa assim, que é uma técnica que ele conhece dele, de karatê, e aí ele acaba vencendo tudo aquilo. Mano, é muito insano. E no momento que os três se ferram, o que acontece? Lá na van do carro, alguém começa a se mover. Começa a piscar o carro e o carro começa a vir em direção, no caso, ao Kuga. O Gilmei olha aquilo, o que tá acontecendo? Eu tô lutando com o cara, eu tô vencendo aqui e os caras simplesmente vêm com tudo pra cima de mim. Tem alguma coisa errada. De repente, quando o carro tá vindo pra atropelar Gilmei Kuga, uma sombra aparece do nada. Essa sombra sai girando com a peste e no que essa sombra sai girando, ela simplesmente começa a atacar a van, velho. Começa a bater no coisa e arranca até a porta lá. O bagulho é doido mesmo. E aí o cara perde o controle, ele quebra o vidro da van, o cara não sabe onde coisar e aí acaba batendo. E aí ele consegue parar o cara. O cara até mesmo fica com mancha de sangue no rosto caindo, tudo perdido. E aí se é apresentado Hayato Mashida, que é outro personagem que sai do carro, onde até mesmo se é falado, né? O Jumei olha assim, mano, o que você tá fazendo aqui? E ele diz, não, eu vim aqui para certificar que o trabalho fosse concluído.
e ver como ia ser concluído. Então, tipo assim, se os caras perdessem, ele ia lutar com o Jubei Kuga ou matar o Jubei Kuga de alguma forma para poder garantir a vitória do Dojo. E aí, nessa situação toda, é que os caras olham pra quem é o cara das sombras e o cara das sombras começa a falar. E começa até a rir, né? E até mesmo o Machida pergunta, mano, o que você foi incrível, velho, o que você fez. Nunca imaginei que você poderia fazer um negócio desse. E aí o cara vai começar a tirar o boné, porque esse cara tava com um bonézinho. Ele começa a tirar o seu boné e revela quem ele é. Quando a luz bate nele, simplesmente é visto que era o Mumon Katsuragi. Agora muito mais velho do que antes. Não era o mesmo Mumon que a gente tinha visto com 9 anos lá atrás. Já era um Mumon mais maduro. E aí esse Mumon, ele simplesmente estava ali, pelo que dá a entender, para salvar a Kuga. O que estava acontecendo? E aí, nessa conversa toda, o Jumei não está muito bem inteirado do que está acontecendo. Pergunta a ele sobre o que ele está fazendo ali. E aí o próprio Mumon chega e diz, ó, eu posso vender aqui meu serviço para você? Eu posso fazer isso aqui? Posso ter a graça de lutar aqui? E aí Kuga permite, ele fica só observando, ele quer ver o que seria interessante do carinha que chegou, meteu o louco, saiu voando pela van e conseguiu ficar de boa. Ele ficou interessado nele. E aí que começa mais uma batalha, batalha de Mumon Katsuragi versus Hayato Machida. E essa batalha é insana pra caramba. É muito ruim você conseguir narrar ela sem ser, no caso, narrando mesmo, lendo, tá ligado? É bom você falando porque eles têm as técnicas, as coisas como faz e tal. E aí, o que acontece é que, tipo, falta informação. Não dá pra trazer tudo aqui por conta disso. Porque até mesmo eu tô lendo em japonês, né? E falta até coisas pra eu entender. Mas, enfim, o que acontece é que a luta começa. E quando começa a luta, mano, o Machida já tenta agarrar o Mumon com tudo. Só que ele não tem o que agarrar o Mumon. O Mumon é muito esguio, muito magro. Aí, quando ele vai agarrar o Mumon, ele pega na camisa, na jaleco dele, né? Na camisa que ele tá usando, e rasga com tudo de tanta força que faz. Só que o mais interessante é que ele faz tanta força, só que o Mumon não sai do lugar. É como se o Mumon tivesse realmente uma base muito forte. E depois daquilo, ainda continua a luta. E aí eles começam a competir força, meu amigo. Os caras dão as mãos, os 4 mãos assim, começam a fazer força, um pra cada lado, velho. O negócio fica insano. E aí o cara vai empurrando o Mumon pra baixo, velho, empurrando, tortando a coluna dele, velho, e vai fazendo força cada vez faz. E ele vai aumentando, até que chega em certo momento que o cara até comenta, né, que tipo, o Mumon, ele tinha um corpo muito esbelto, muito lisinho, muito bonitinho. Era quase como uma menina de 16 anos. E isso comparado, claro, com as meninas de 16 anos do Japão, tá? É tudo tabiquinha, por isso que ele tá falando isso. Porque se você for comparar meninas de 16 anos brasileiras, meu Deus, é uma mulher perfeitamente completa. Mas enfim, o que acontece é que ele começa a atacar ele, só que de repente algo muda. O Mumon começa a fazer força e começa a levantar, meu amigo. O Mumon começa a aparecer músculo. O ombro que uma hora parecia de uma menina, o corpo feminino começa a transformar e começa a ficar extremamente musculoso. O Mumon começa a empurrar o Machida até mesmo fica assim, what the fuck, o que tá acontecendo? E ele vai empurrando. E aí o Machida tem uma visão do Mumon como se o Mumon fosse um cara que estivesse invocando serpentes, velho. Sai serpente do corpo dele. Ele ficou literalmente outra pessoa. E aí começa a atacar, no caso, o Machida com toda a força, que aí consegue nivelar. E até mesmo os dois chegam a dar uma cabeçada da bexiga um no outro, velho. Que cabeçada insana, velho. Até mesmo o sangue começa a jorrar, os caras estão mais fortes do que nunca. O Machida, que é sanguinolento pra caramba, também começa a lamber até mesmo o sangue, né, que não pode deixar escapar quem ele é e tal. E aí a briga continua. O negócio vai ficando tão intenso, que até mesmo chega o Mumon a ganhar uma certa parte da luta. Porque o que o Mumon faz? Naquele momento da cabeçada, ele simplesmente se aproveita, consegue dar um jeito, vai pra trás do cara, pega ele e faz um suplex nele, velho. E acaba derrotando o Machida com o suplex que é do wrestling, velho. E até mesmo ser dito, né, que o Machida vai vendo a estrela, a lua, tudo, ele vai olhando assim, que merda tá acontecendo, e der uma lapada da cabeça no chão, velho. Se ferra. Depois o Machida chega a pedir arrego. Não, peraí, não sei o que. Mumon, peraí. Ele dá uma pesada na cara do cara. Dá nem tempo pra ele. Aí o cara, por favor, deixa eu me levantar, não sei o que. E aí o cara pergunta até mesmo, não, vamos ser amigos, vamos. Aí, não sei o que, vai dar a mão a ele na educação.
capacete do cara. Mas depois o que acontece é que o cara se recobra, consciência, volta ao normal e pede pra uma luta séria, porque agora o bagulho vai gerar, realmente vai ser até o fim. E aí começa novamente a luta. E no que começa novamente a luta, as coisas ficam mais complicadas. Por que fica mais complicado? Porque o cara, ele simplesmente pega a porta do carro e joga. Mano, a galera tá brincando com porta de carro, velho. Será que os caras é muito insano? Os caras é muito forte pra tá fazendo isso, velho. O cara simplesmente pega a porta do carro e joga contra o Mumon pra lascar o Mumon. Só que quando vai bater no Mumon, o Mumon simplesmente pega a porta e ele meio que dá uma tirada na força do impacto. E até mesmo se fala, se você puder se abaixar o joelho, tudo, pra perder o impacto, você consegue diminuir, aquilo não vai ferir você. E aí ele simplesmente segura a porta, de boaça. E aí todo mundo fica chocado, mano, como foi isso? O que ele fez? Machida fica até surpreso com aquilo. E aí isso não para por aí, porque os dois começam a lutar novamente. E quando começa a lutar, no caso, o Mumon consegue dar cabo no Machida de novo, só que o Machida se aproveita, pega o Mumon pelas pernas e bem no chão, velho, porque ele joga areia pra poder sacanear com o Mumon. O Mumon fica sem entender o que tá acontecendo e ele aproveita disso. E quando ele aproveita disso, que joga ele no chão, simplesmente a gente acaba vendo que quando o cara tá ali no chão, que ele tá ferrado ali, o Mumon olha pra ele, ataca de novo, o cara fica literalmente louco, começa a ficar enlouquecido, velho. O Machida, velho, ele fica muito biruta, ele começa até mesmo a fazer um rosto estranho, meio diabólico, os outros percebem o que tá acontecendo ali. E tava o Mumon ali sem entender nada, a luta vai se perdurando, o Mumon é até mesmo jogado no chão, parece que vai ser o fim pro Mumon. Só que o Mumon sempre tá tranquilo, velho, o Mumon sempre tá de boa, ele não arreda. E aí no final de tudo o que acontece? O cara tenta atacar o Mumon e o Mumon simplesmente se prepara e dá um atolão na cabeça do cara, velho. Ele pega aqui, como se fosse um telefone, mas não é, é na nuca aqui, é na nuca não, isso não é nuca, né? Mas é como se fosse na têmpora, bate aqui assim, tá! Ele dá uma porrada tão grande que chacoalha completamente o cérebro do cara, velho. E aí se faz até mesmo explicação do tofu, né? Que você botar numa comida lá, o negócio pra poder esquentar, então dar uma batida, você vai tirando da forma e ele vai sacudindo dentro e vai ficando ali deformado ali dentro, né? Vai tirando da forma. Só que tipo, ele precisa fazer mais força e tal. E aí ele diz que a mesma coisa é o cérebro. Se você bater com força ali, você vai chacoalhar ele. E aí foi o que o Mumon fez. Ele acabou com a cabeça do cara, deixou o cara com dano cerebral. Sacaneou o cara, velho. Lascou muito, cara. Mas enfim, o que acontece é que depois que ele derrota o Machida, que acaba tudo, simplesmente o Jumei fica muito impressionado com as técnicas que ele usou e até mesmo a técnica que ele usou, no caso, pra ferrar o cara no final, né? Fazendo com que a cabeça dele bugasse. E aí tem uma conversa entre os dois, onde os dois começam a trocar informação. Um querendo saber qual era a técnica usada ali, qual eram os estilos usados ali, e o outro querendo saber onde ficava o parque de diversões. E quando se fala parque de diversões, não é qualquer parque, é o parque de diversões onde acontecem as lutas mais insanas do submundo de Baki. E aí, o que acontece é que simplesmente eles trocam essa informação e aí um diz que, ó, se tu me der uma coisa, eu te digo aí a técnica e tal. E aí pergunta, né, o que você quer saber? Eu quero saber onde fica o parque de diversões, até mesmo se é dito, né, porque eu quero entrar nele. E aí, acaba o Mumon Katsuragi empolgado pra caramba, sorrindo pra o Jumei Kuga. E aí temos uma parceria formada nesse momento, né? Eu gostei pra caramba dessa parte, é muito insano. Infelizmente não dá pra dar uma explicação melhor aqui de como foi a luta, porque, né, você está entendendo, né? Eu tô trazendo aqui de uma forma mais simples possível, porque eu tenho que ler no caso do japonês, e muita coisa fica de fora do meu entendimento. Mas o fato é que, mano, massa pra caramba, eu tô curtindo muito o Baki Guide Yuenchi. Por isso que eu trouxe dois, pelo menos, capítulos dele aqui, porque eu me empolguei na leitura e fui lendo sem parar, tá ligado? Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!